Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo inicialmente no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos 6 e 7. Assim está escrito: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se, e levantando-se. Esta foi uma recomendação de Deus para o seu povo, o povo de Israel, e que, por ser uma orientação de Deus, ela não se limitava somente ao povo de Israel, mas a todos aqueles que, em fé e confiança em Deus, pudessem observar o que diz a sua palavra. E partindo deste ponto, queremos falar sobre 3 recursos indispensáveis para a vitória. E aqui nós encontramos esta menção da palavra de Deus, nos intimando e comprometendo a termos o devido cuidado com as palavras de Deus e não deixá-las cair no desprezo. Mas conforme está escrito, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. As intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Ou seja, em qualquer das ações que se estiver realizando, ou caminhando, ou assentando, ou deitando, ou levantando, não se deve em momento nenhum esquecer da observância da palavra de Deus. E por que o Senhor deu esta orientação? Porque só a palavra de Deus é um guia seguro, fiel e confiável, onde as pessoas podem alimentar-se das palavras de Deus e, através delas, ordenarem os seus passos, os seus caminhos, à luz do que diz a palavra de Deus. Então, esta palavra precisa ser, primeiro, lida, depois, conhecida e depois, demonstrada na nossa vida. Então, primeiro nós temos o dever de ouvir a palavra para tomarmos conhecimento do propósito e da vontade de Deus. Em segundo lugar, procurar entender o que é que Deus requer de cada um de nós e, portanto, guardar a palavra no coração. Em terceiro lugar, viver esta palavra, colocá-la em prática, para que então os resultados daquilo que ouvimos, lemos e guardamos no coração, possa ser útil na nossa vida. Não tem valor nenhum ler um texto e não guardá-lo e não praticá-lo. Não há resultados desta forma. Os resultados vêm quando se lê, procura compreender, guardá-lo no coração e colocar dentro das oportunidades que tiver em prática, conforme foi orientado aqui. Delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então não há nenhuma desculpa para não ter o momento de se fazer o uso e a aplicação da palavra de Deus. Isso está ligado ao ensino da palavra. Este é o primeiro recurso infalível para uma vida de vitória. Primeiro recurso infalível para a vitória. Então, nós encontramos que, no primeiro lugar, está a observância da palavra de Deus. E por que se faz tanto apelo ou convocação para se ater à palavra de Deus? Porque, como o nome já diz, a palavra é de Deus. A credibilidade está em Deus, nele nós confiamos.
Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Ele é imutável. Ele é soberano, ele está acima de tudo e de todos. Ele é o Deus poderoso. E a criação de todas as coisas veio à existência pelo poder da palavra de Deus. O Senhor falou e logo tudo passou a acontecer. Veio à existência aquilo que não existia pelo poder da palavra de Deus. E ele deixou esses relatos registrados e nos adverte para que possamos voltar ao texto para ler, estudar e falar dele e procurar então viver essa realidade. Por que o ensino da palavra é importante? É preciso entender que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, num título comum, popular, Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus dizia as Escrituras, mas Bíblia Sagrada vem de biblos, significa uma coleção de livros. São 66 livros que foram escritos ao longo de 1.600 anos por aproximadamente 40 escritores dos mais variados estilos de literatura, mas o Senhor Deus usou a cada um deles no seu tempo e oportunidade, na sua linguagem e estilo, e estes livros então foram reunidos, formando um só livro, com 66 livros, portanto, uma verdadeira biblioteca, que quando a temos na mão, já temos diante de nós 66 livros, e em todos eles nós encontramos ali a distribuição da palavra de Deus para o nosso ensino, de forma que possamos em cada uma das suas páginas aprender lições que são importantes para a nossa vida, e se nós desejamos vitória, livramento, segurança da parte de Deus, nós só o teremos quando estivermos observando e obedecendo a palavra que Deus deixou escrita para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa esperança. Então, a palavra de Deus, ela é inspirada. Ela foi soprada, inspirada pelo Espírito Santo na vida daqueles homens chamados e capacitados por Deus para que eles ouvissem e escrevessem a palavra de Deus. E esta palavra, conforme nós observamos, ela é eterna. É uma palavra que não tem um tempo de validade. O escritor aos Salmos diz: para sempre, Senhor, a tua palavra permanece nos céus. Jesus, quando por aqui esteve, ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Elas permanecerão para sempre. A palavra de Deus é perfeita. Não há nenhuma contradição, não há nenhum erro, não há nenhuma dúvida na palavra de Deus. A dúvida e as incompreensões, ela parte da nossa limitação humana e não da palavra de Deus. A palavra de Deus, a Escritura Sagrada, ela é a mais pura verdade que existe neste mundo, porque é a verdade de Deus. Deus é a verdade. Jesus é a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, tudo firmado na verdade. Então, neste ponto, nós encontramos que, por ser uma palavra de Deus verdadeira, eterna, inspirada, ela é também uma palavra poderosa, que quando ensinada, ministrada, transmitida, seja numa linguagem, num encontro 1 a 1, 2 a 2, ou num grupo maior de uma reunião, quando esta palavra é ensinada, ela vai produzir efeitos permanentes na vida de quem se ater a ouvir e abrir o coração. Então, o primeiro ponto é que o ensino da palavra de Deus, porque ela é uma palavra fiel e verdadeira, e tudo quanto nela está prometido por Deus se cumprirá no tempo que foi estabelecido pelo próprio Deus. Então, quando nós nos atermos à palavra de Deus como o ensino para a nossa vida, para garantir diante de nós a vitória,
ela entra como um recurso indispensável para a vitória, como o primeiro recurso, digo, indispensável para a vitória. Por quê? Porque além disto que já tenho dito, a palavra de Deus, ela produz fé em nosso coração, ela gera fé. Está escrito, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então, quando ouvimos a palavra, gera-se fé no nosso coração. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse, mas que diz a Escritura? A palavra da fé está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então, esta palavra produz fé, esta palavra dá entendimento, compreensão, discernimento, para que possamos compreender o que diz a palavra do Senhor. Ela também vai nos libertar de algumas práticas e comportamentos com os quais vivíamos anteriormente no mundo de trevas e de pecado, e agora estamos em Cristo Jesus. A palavra de Deus é ela que vai abalizando a nossa vida, tirando as arestas, tirando aquilo que não condiz com o propósito de Deus. Então a palavra, ela vem para cortar, ela vem para esmiuçar, ela vem para lavar, ela vem para purificar. A palavra de Deus tem várias utilidades na nossa vida. E quando o ensino da palavra, ele é simples, porém de natureza espiritual, realizado com compromisso, sinceridade, verdade, pureza, esta palavra encontra um caminho aberto, entra no coração dos irmãos, dos crentes, e faz ali um trabalho importante, que a palavra de Deus tem sobre a nossa vida a preeminência. Porque é através da palavra que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vão operar e trabalhar na nossa vida. Eles usam a plataforma da palavra. Nada contra e fora da palavra, mas tudo o que estiver incluso na palavra de Deus são o meio de nós termos conhecimento, recebermos esta alimentação espiritual, que a palavra de Deus é um alimento, produz o nosso crescimento espiritual, o fortalecimento e abre e aclara a nossa compreensão. Então esta palavra vai nos dar também conhecimento e sabedoria, que nós vamos apreender do uso constante, da leitura, do estudo e de ouvir os ensinos que devem ser ministrados na reunião do povo de Deus, quando a Bíblia é aberta e em sinceridade, temor e verdade se expõe a palavra de Deus como ela é, sem trazer recursos extra-bíblicos, mas utilizando-se do que está na palavra de Deus e o que ali podemos compreender pela iluminação do Espírito Santo. Isso vai trazer para nós um fortalecimento espiritual a cada dia que passa, que nós vamos estando em contato com a palavra de Deus, nós vamos nos fortalecendo, vamos crescendo em graça, vamos crescendo em conhecimento, vamos tendo uma comunhão mais profunda e íntima com o Senhor nosso Deus e, portanto, vamos descobrindo pela experiência com Deus tesouros e recursos que estão na palavra de Deus e são úteis para a nossa vida. E encontramos a promessa de Deus de vitória. Na palavra de Deus está estabelecido a vitória para a vida daqueles que leem, que obedecem, que guardam a palavra do Senhor. Então é interessante nós observarmos isso. Por isso que Deus falou através de Moisés para o povo de Israel que eles tivessem este devido cuidado. A palavra deveria estar no coração e do coração deveria ser ensinada para a família e depois para os outros que estivesse próximo e ao alcance da voz. Então, quando a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, ele é feito com seriedade nas reuniões, nos templos, nos salões de culto, nas comunidades, onde quer que esteja, que alguém se levanta
com a graça e a unção do Espírito Santo de Deus e abre a palavra de Deus, unicamente este ato de abrir, ler e explicar o que está na palavra de Deus já é o suficiente para encontrar corações abertos e sedentos para receberem o ensino da palavra de Deus. E se tem uma coisa que mantém as pessoas em pé diante da presença de Deus, com livramento, com a proteção, desfrutando de paz e a garantia da vitória pelo próprio Deus, é quem se atém a ouvir e obedecer a palavra de Deus, conforme ela é ensinada, quando se observa a luz da palavra do Senhor. Não é usar a palavra simplesmente como um chamarisco para despertar em alguém o interesse de vir, e quando vem o que vai se abrir não é uma palavra de Deus, é qualquer outro argumento que se faz, mas não se aplica implicitamente a palavra de Deus. Por isso é preciso ler, 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 reler, reler e outra vez. Porque a cada momento que lemos e relemos ou fazemos a repetição da leitura, isto vai se estabelecendo na mente, no consciente e para o coração, e fica gravado no nosso coração. E quando chega o momento da necessidade, o Espírito Santo que habita em nós, ele nos fará lembrar de tudo aquilo que nós ouvimos ou lemos, que está entesourado no nosso coração. Ele vai trazer-nos isto à lembrança. Então este é o primeiro recurso indispensável para a vitória. O segundo recurso indispensável para a vitória é, uma vez que nós lemos a palavra de Deus, ouvimos a ministração de um ensino sadio, genuíno, verdadeiro, um ensino firmado unicamente na palavra de Deus, para nos levar mais próximos do Senhor, isso vai nos trazer contentamento e alegria, mas vai abrir-nos uma outra oportunidade para um segundo recurso indispensável para a vitória. Se o primeiro é o contato com a palavra de Deus através do ensino da mesma, em que vamos ter conhecimento do plano, do propósito de Deus, do que Ele espera de cada um de nós, qual a finalidade do Senhor ter nos atraído para si através do Senhor Jesus, porque Ele tem planos e propósitos na nossa vida. E isto nós conhecemos quando lemos, estudamos ou ouvimos o ensinamento da palavra de Deus. Então, o segundo recurso aliado a este é, uma vez que eu tomei conhecimento, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar isto ao coração e vou sempre em contato com Deus, usar da prática da oração a Deus, porque a oração é o segundo recurso indispensável para a vitória. Então, através da oração, eu vou com confiança ao trono da graça, porque eu já tenho no coração a palavra de Deus, firme, fiel e verdadeira. E é esta palavra que Deus colocou no coração, através da leitura, compreensão e ouvir a exposição da mesma, ela gravou-se em nosso coração. Então, na oração, nós vamos falar com Deus a respeito desta palavra, para que ela se torne uma prática diária na nossa vida. Então, aí entra o momento da oração. Oração é falar com Deus, é se colocar diante da presença de Deus, reconhecer a nossa incapacidade, as nossas limitações e entender que há um Deus que nos conhece e que está sempre pronto e disposto a ouvir a nossa oração, nosso clamor e nos socorrer e ajudar. Então, esta oração que fazemos a Deus, ela deve ser feita com sinceridade. Ela deve ser feita com a pureza do nosso coração, para que tenha efeito. Se for um jargão, uma coisa decorada de qualquer forma, não vai trazer o resultado que nós precisamos. Mas deve ser sincera, ela deve ser feita com fé, crendo no que diz a palavra, porque podemos dizer, Senhor, conforme diz a tua palavra, assim eu creio
estou pedindo a Ti, Senhor, que a faça cumprir na minha vida e que eu tenha de Ti a graça necessária para observar e servir a Ti com alegria e com dedicação. Então, esta oração nós devemos fazer a Deus. Há momentos da oração que é só nós e Deus. Existem determinados assuntos que nós precisamos falar com Deus unicamente com Ele. Mas há outros momentos que a gente se reúne um grupo maior de pessoas e podemos orar ali e dizer ao Senhor. Mas tem coisas que somente a oração particular entre nós e Deus. Então, a oração, ela vai nos capacitar, ou seja, ela vai solidificar o nosso coração e tornar viva e real a palavra de Deus. Então, esta palavra de que nós tomamos conhecimento, agora, pela oração, nós vamos colocar diante da presença de Deus e aquela palavra vai se tornar carne, vai se tornar ossos na nossa vida, vai se tornar sangue, vai ser entronizada no nosso corpo e nós vamos passar a viver à luz daquela palavra. Então, o intuito é esse, a semelhança do alimento. O alimento, quando nós nos alimentamos, uma janta, um almoço, o que quer que seja, nós comemos lá, os alimentos são distintos, são separados. E quando comemos, ele entra no nosso corpo e depois ele se transforma nas partes essenciais para a nossa vida, como vitaminas para a pele, para o nervo, para os ossos, para o sangue, para o coração, enfim, para tudo na nossa vida. Para a mente, para a visão, para a audição, para a fala, para o cheiro também. Enfim, tudo isso são os alimentos que se transformam no nosso corpo. E a palavra de Deus não é diferente. Quando a palavra de Deus entra, ela também vai fazer isto. Ela vai mover e moldar toda a nossa vida e principalmente o nosso espírito. Ele será alimentado unicamente pela palavra de Deus. Então, quando vamos em oração, nós pedimos a Deus graça para Ele nos ajudar a vivenciar e praticar aquele ensinamento que nós recebemos. Então, é importante sabermos isto. Então, este é o segundo recurso indispensável para a vitória. E o terceiro recurso? Qual é o terceiro recurso? Bem, o primeiro nós vimos que é o ensino da palavra de Deus. O segundo, acabamos de observar, que é a oração. Suas várias formas que falamos diante de Deus. E o terceiro recurso é o exemplo. É ter uma vida como exemplo, como referencial. Então, alguém que já está servindo a Deus, né, lendo, absorvendo e aprendendo da sua palavra e vai a Deus em oração, ele tem agora, então, o dever de se colocar como um exemplo. Nós observamos com relação à oração, o próprio patriarca Jó orava pelos seus filhos. Ana, quando pediu o filho a Deus, ela orava no santuário e Deus deu a Samuel. Em Lucas, nós observamos que há necessidade de orar. Jesus passava noites inteiras em oração. Em Atos capítulo 6, versículo 4, quando houve o problema da distribuição dos alimentos, os apóstolos disseram, escolhei dentre vós 7 varões, e deu as características, e diz, porém, nós nos aplicaremos ao ministério da palavra e da oração. Então, palavra e oração. Palavra e oração. Primeiro palavra, depois oração. E então entendemos isto. O salmista mesmo disse, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quando nós observamos estes momentos de oração na presença do Senhor, nós vamos encontrar que há necessidade de levarmos tudo em oração diante do Senhor. Agora, há necessidade de ser o exemplo. Então, é alguém que ouviu, que aprendeu, que através da oração alimenta-se com aquela palavra, a comunhão com Deus, e torna-se tratável por Deus para que a mudança
as transformações elas se realizem na vida e então vai se colocar como um exemplo. O próprio Jesus, quando nós lemos no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 13 e o versículo de número 15, está assim: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, Jesus aqui deu um exemplo. Ele lavou os pés dos discípulos. E os discípulos ficaram admirados, mas como assim um mestre lavando os pés? Sim, Jesus disse que precisaria lavar os pés dele. E depois ele disse, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. O exemplo deve vir de uma vida que ouve, aprende a palavra de Deus, vive em constante oração, torna-se então um exemplo para outros que estão começando a caminhada da fé e eles precisam aprender estes caminhos e como chegar à presença de Deus. Então, através do exemplo. Quando Paulo escreveu a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 4, dos versículos 12 a 16, ele escreveu da seguinte maneira: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. Ele estava encarregando aqui Timóteo de ser o exemplo dos fiéis. Em que áreas Timóteo deveria ser exemplo? Eu e você precisamos ser também. Então, ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. 6 áreas indispensáveis que precisa ser exemplo. Na palavra, no trato, comportamento, no trato, na caridade, no amor, no espírito, na fé e na pureza, sem nenhuma mancha, sem nenhuma contaminação. Persista em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Ele dizia a Timóteo, você leia, exorte e ensine. Então é assim, quando lemos a palavra de Deus, ensinamos e exortamos. E quando aprendemos, vamos à oração. E depois da oração, somos comprometidos pelo Senhor para nos tornarmos exemplos daquilo que a palavra de Deus gera em nós. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, Timóteo foi encarregado pelo apóstolo de se tornar um exemplo. Então, o exemplo é o terceiro recurso indispensável para a vitória. E nós observamos também em Tito, no capítulo 2, o versículo 7, o mesmo apóstolo agora escrevendo a Tito, em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. E o apóstolo Pedro, escrevendo na primeira carta, no capítulo 2, o versículo de número 21, deixou escrito, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então veja quão importante e necessário é nós atentarmos para estes recursos que estão também disponíveis para a nossa vida de fé, de comunhão com Deus. Nós dependemos desses recursos para recebermos vitórias de Deus para a nossa vida de fé, para a nossa vida cristã, para o dia a dia, pelos várias situações que enfrentamos, mas se nós tivermos esses 3 recursos bem definidos na nossa vida, nós vamos certamente vencer todas estas coisas que se apresentam com o intuito de nos fazer recuar, voltar atrás e duvidar das promessas de Deus. Mas quando há o ensino da palavra de Deus como primeiro recurso, isto vai trazer
fundamentação, alicerce para a minha vida de fé, vai me encorajar, vai promover o crescimento espiritual, vai nos fortalecer espiritualmente, abrindo a mente, a compreensão, o coração e a disponibilidade diante de Deus. O segundo recurso é a oração. Nós vamos aprender a ter uma vida de oração produtiva diante da presença do Senhor. Não é uma vida negativa de oração, mas uma oração que vai trazer resultados, porque nós estaremos aprendendo a orar de acordo com a palavra de Deus, nos colocar diante dele e permitir que o seu Espírito trabalhe em nossa vida. E por último, nós vamos aprender também com bons exemplos, pessoas que vivem a realidade da palavra de Deus, têm uma vida de oração permanente com o Senhor, a semelhança de Daniel e tantos outros que a palavra mostra, o próprio Jesus, Paulo, quantas vezes estes homens e o nosso Senhor passaram momentos profundos de oração. Então, estão aí como recursos para a nossa vida. E exemplos, porque viviam o que pregavam, viviam o que oravam diante de Deus, e essa demonstração estava plausível diante do povo. E eu e você somos chamados também, à luz da palavra de Deus, para sermos exemplo dos fiéis, para vivermos de modo digno e não trazer nenhum exemplo negativo para aqueles que estão nos observando. Mas quando nós somos fiéis e verdadeiros com a palavra, com a oração, o nosso exemplo, com certeza, será um exemplo digno de ser seguido e observado. Então, o exemplo conta tudo. Muitas das vezes, as pessoas falam tantas coisas, mas demonstram na vida de maneira contrária e não têm credibilidade. Um bom exemplo vale mais do que muitas palavras, porque o exemplo é a prática da palavra mais a oração resulta no exemplo. E um bom exemplo, ele é louvável diante de Deus. Ele é útil para aqueles que estão servindo ao Senhor. Então, eu e você temos nesta noite estes 3 recursos indispensáveis para a vitória. Como primeiro recurso, nós temos e dependemos do ensino da palavra de Deus. O ensino é como um gotejar. Não é aquela chuva torrencial que cai tudo de uma vez. Não. É gota a gota. Um pouquinho hoje, um pouquinho depois, e aquilo vai indo, vai solidificando, vai trabalhando, vai melhorando o terreno da nossa vida. Depois vem a oração, nós vamos falando com Deus, vamos tendo compreensão, intimidade, aproximação com Deus, e por fim vamos viver à luz do que lemos e do que falamos com Deus. E a nossa vida então vai se tornar um exemplo. Ser o exemplo dos fiéis. Seja referencial no seu tempo, no lugar onde você habita, no lugar onde você serve a Deus, seja um exemplo, um bom exemplo. Outros estarão precisando de observar bons exemplos para que eles tenham encorajamento da parte de Deus e possam viver a realidade da palavra, da oração e se tornarem também um bom exemplo. Então, 3 recursos estão aí: ensino da palavra, vida de oração, vida exemplar. Que o Senhor Deus continue ajudando-nos, que possamos seguir por este caminho e continuar desfrutando das ricas e abundantes vitórias que o Senhor Deus certamente dispensará a cada um de nós quando Ele encontrar em nós estes elementos indispensáveis da vitória: o ensino da palavra, a prática da oração e uma vida de exemplo. E que o nome de Jesus Cristo seja para sempre glorificado, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.